A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando e que o nosso programa seja uma bênção para a sua vida também. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos proporcionou esse momento de pregar a Tua Palavra e levá-la, Senhor Deus, até aqueles que estão precisando ouvir, aqueles que estão, ó Deus, buscando um relacionamento com o Senhor, no qual o Senhor seja o Deus deles e seja o nosso Deus Salvador. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra, nos abençoe esse programa e a vida de cada um que está ouvindo e assistindo, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, temos então agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Assista ao comercial. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Então nós estamos fazendo uma leitura dos Salmos, e os Salmos nos trazem coisas preciosas, tão preciosas que são para a nossa alma, para a nossa vida, um refresco. O salmista Davi usa mais de uma vez isso, né? Salmo 23, ele compara Jesus a um pastor, né? Não propriamente Jesus, mas Deus como pastor da vida dele, e em certo momento ele fala assim, refrigera a minha alma, né? Então nós estamos lendo os Salmos procurando esse refrigério, a cura. E hoje nós vamos falar sobre essa cura que os Salmos, ou mais propriamente a Palavra de Deus, pode trazer para a nossa vida. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 32. E o Salmo de número 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Queridos, nós temos então buscado ali na igreja meditar na Palavra de Deus, né? Nossos encontros são aos domingos às 19 horas,
estamos com as nossas portas abertas, observando os protocolos ali sanitários, né? Um álcool gel na porta, pedimos que você leve a sua máscara, mas aos domingos nós estamos adorando ao Senhor, levando esta meditação, esta palavra para a nossa comunidade, entendendo que é um momento que nós buscamos na palavra de Deus também consolo, orientação para esses momentos de grande insegurança, né? Nós todos estamos vivendo isso. E a leitura do Salmo 32, ela é uma leitura muito importante porque nos traz a perspectiva de um Deus que é o Deus criador, que cuida da gente e que também não pode conviver com o pecado, né? Esse salmo ele é composto num momento muito, muito terrível na vida de Davi. O que acontece? O rei Davi, o rei de Israel, é um rei consagrado, um rei que é vitorioso ali nesse momento da composição desse pecado, né, desse salmo. Ele comete um pecado muito grave contra Deus, mas esse pecado contra Deus, primeiramente, ele detona, né, uma série de outros percalços. Ele é um rei que está num momento muito bom da sua vida, e esse momento em específico, ele não deveria estar onde está, no seu palácio, né? Havia tropas de Israel em frente de batalha. E o papel do rei, especialmente de Davi, ele é muito conhecido por isso, é estar à frente dessas batalhas. Mas não se explica o porquê, não se sabe porquê, neste dia ele está no seu palácio. E está ocioso, né? Está olhando para tudo e para o nada ao mesmo tempo. E de repente ele visualiza uma mulher tomando banho. E essa mulher, Batseba, lhe desperta os desejos. E ele arma uma situação, chama essa mulher para o seu palácio e investe nela, tem, né, um relacionamento com ela, e desse relacionamento ela engravida. Mas essa mulher, ela é casada, e o marido dela não está em casa, o marido dela está na frente de batalha, e é um homem fiel ao rei, fiel ao povo, está lutando pelo povo. E Davi, quando recebe a notícia que a Batseba engravidou, ele arma uma situação e quer resolver essa situação por si mesmo. Ele chama Urias, que é o marido de Batseba, da frente de batalha, e lhe oferece um prêmio, sem muita explicação, né? Olha, eu te trouxe para você poder descansar, ir para sua casa, ficar com a sua mulher. E Urias não entende bem aquela situação e se recusa. Fala assim, como é que eu posso ir para minha casa se os meus companheiros de batalha estão na frente de batalha, dormindo no chão, e eu vou ter algum mérito a mais do que eles? Não. Ele se recusa a ir para casa, se deitar com sua esposa e dorme nas ruas. E Davi vê que seu plano falhou. E aí ele tem uma outra ideia. Ele escreve uma carta ao comandante da batalha, Joabe, e dá essa carta na mão de Urias, e Urias leva essa carta para o seu comandante de batalha. E na carta, Davi pede que Joabe coloque onde a batalha está mais intensa, para ele perder a vida. E é o que acontece. Urias perde a vida, morre em batalha, e isso, veja bem, né? Começa com um desejo e deu vazão ao pecado, e o pecado vai envolvendo pessoas inocentes, e pessoas morrem, e isso, aos olhos de Deus, é muito ruim. Mas Davi acha que resolveu o problema, né? Davi acha que resolveu o problema, chama Batseba para morar com ele no palácio, a criança nasce, só que a criança não resiste, a criança morre, né? Davi ora, chora pela criança, mas ela morre. Então, Davi convive com essa tristeza, só que Deus
quer que nós reconheçamos o nosso pecado, o nosso erro. Então, Deus fala com o profeta Natã, e o profeta Natã vai ao rei Davi, mas não vai com uma postura de cobrança, né? Porque se ele chega acusando Davi de pecado, o rei Davi poderia muito bem matar esse profeta sem ter nenhuma piedade ali, né? De momento. Então Deus usa uma estratégia, né? Dá uma sabedoria ao profeta, e o profeta chega com um problema diante do rei. Fala assim: olha, tem um homem muito pobre na nossa cidade, e ele tinha uma cabritinha, só uma cabritinha. E essa cabritinha ele tratava como filha, dormia na cama dele, e ele alimentava, comia da comida dele. E temos um homem muito rico na cidade também, que tem vários rebanhos. E chegou uma visita na casa desse homem muito rico, e em vez de ele pegar uma das cabras do seu rebanho, ele foi lá e tomou a cabritinha daquele homem pobre que só tinha cabritinha, matou aquela cabrita e serviu para o seu convidado. O que devemos fazer? Davi ficou indignado. O rei Davi, muito justo nas suas ponderações, disse que esse homem deveria restituir 4 vezes, né? Deveria ser cobrado muito severamente, deveria perder a vida, inclusive. E aí Natã revela: esse homem é você, Davi. Você é o rei de todo Israel, Deus te deu tudo, todas as batalhas que você entrou, você venceu, te deu todo o ouro, toda a prata que você pode ter, o palácio, e você faz isso, né? Você peca contra Deus, você despreza as bênçãos de Deus. E Davi, então, sente o peso do pecado e escreve esse salmo. Escreve o Salmo 32, descrevendo o peso do pecado em sua vida. Não ficou tudo bem. O peso do pecado ia secando a sua alma, como ele diz aqui, até que ele confessou o pecado. E ele encontrou a cura. O interessante é ver que as consequências do pecado ainda permaneceram, né? A sua família foi completamente destruída, né? Os seus filhos se revoltaram com essa atitude do pai, se rebelaram contra ele, deram até um golpe de Estado, né? Seu filho Absalão deu um golpe de Estado tomando o trono e logo em seguida sendo morto, né? Mas as consequências do pecado ainda nós temos que arcar com elas. Mas diante de Deus, o nosso arrependimento é que Deus quer, que Deus nos cura através disso, do arrependimento. Então esse tema que eu usei, a cura, no Salmo 32, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo, um pastor amigo meu postou nas redes sociais uma frase muito interessante, dizendo assim: o mundo é que nem o faraó, né? E morre de medo das pragas, mas não tem medo de Deus. Então nós estamos vivendo às vezes uma situação muito parecida, né? Temos o medo das pragas, mas não temos medo de Deus, achando que Deus é um nosso igual. Isso é um próximo salmo que nós vamos ler, né? Achavas que eu era teu igual, né? E a gente podia fazer o que a gente quisesse. Não é bem por aí, né? Então, o tema que o salmo nos traz, a cura, primeiro é revelada por Davi sobre o pecado dele, né? Que diante de Deus a cura se dá através da confissão do pecado. Davi começa o salmo nos versículos 1 e 2 dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nós temos aprendido também que o Antigo Testamento sempre faz referência a Jesus. E Jesus é esse único homem que já pisou sobre a terra, a quem Deus não atribui dolo. Dolo é má intenção nas suas ações ou no seu proceder, que não teve pecado, né? Então, quando a gente faz essa projeção em Jesus sobre esse homem, sobre quem não há dolo, que é uma boa aventura, né? A vida dele é uma boa aventura. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
Foi assim a vida de Jesus, até o dia da sua morte, né? Que levou sobre si os nossos pecados. Então a cura do pecado está no perdão que Deus provê para a gente, e é através da vida do seu Filho Jesus. Essa é a cura para o pecado. Muitas vezes, né, eu me deparo com pessoas que têm consciência do seu pecado, têm consciência da sua miséria, do seu pecado que ofende a Deus. E quando nós oferecemos essa palavra de que o pecado é coberto pelo sangue de Jesus, ele é perdoado por Deus, muitos entendem, muitos entregam a sua vida, pedem perdão a Deus, sentem esse perdão chegando em suas vidas, mas muitos ainda retêm o pecado. Deus perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. E o perdão de Deus dos nossos pecados também não quer dizer que nós não teremos as consequências do nosso pecado. Como eu falei, Davi se arrependeu, escreveu esse belíssimo salmo falando sobre a fidelidade de Deus, o perdão de Deus, mas as consequências do seu pecado foram terríveis. Ele teve que arcar com as consequências, teve que suportar as consequências do seu pecado. Então a cura do pecado é esse perdão de Deus. E quando Deus nos perdoa e nós nos apropriamos desse perdão, também nos libertamos da culpa do pecado, a cura vem não só em forma de prosa e verso, né? Ela vem de uma forma completa. Ela cura nossa alma e cura o nosso corpo. Esse texto, ele traz à tona também a questão do pecado da alma, ele traz consequências para os nossos corpos. A gente fala em psicologia que é doenças psicossomáticas, né? Nós estamos com as nossas ideias doentes e essa doença passa para o nosso corpo, né? Então ele diz aqui: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso que o pecado faz na nossa vida. Tira o nosso vigor. Muitas vezes nós temos uma visão muito romântica do pecado, né? De estilo de vida, de que isso sim que é viver, de aproveitar a vida. E nós estamos, na verdade, nos matando, estamos ofendendo a Deus, estamos odiando o próximo, estamos nos aproveitando do próximo. E isso nós ouvimos e vemos muita glamorização em cima disso. Às vezes o inimigo ele é tão astuto para trabalhar a questão do pecado que parece que o pecado ele é vantajoso para nós. Mas o salário do pecado é a morte, não se engane. O salário do pecado é a morte. E ele recebe o seu salário em dia. Ele não atrasa o pagamento. Mas a remissão dos nossos pecados, ela tem um poder curativo para a nossa alma e para o nosso corpo. Assim que você sente o perdão de Deus, assim que você se apropria do perdão de Deus, esse pecado é retirado, é extirpado da sua vida. E você, obviamente, numa resposta de arrependimento do seu pecado, você vai sentir e vai viver o perdão de Deus. E esta cura virá para a sua alma, e isso também será bênção e cura para o seu corpo. Assim como Davi relatou aqui. E falando na alma, né? Davi fala que a alma dele estava sofrida por causa do pecado, porque ele sabia que tinha ofendido a Deus nisso tudo, né? Mas ele diz que a confissão dos pecados é uma cura para a alma indescritível, né? Ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste. Quando nós pedimos perdão a Deus, com sinceridade no nosso coração,
o arrependimento das nossas ações, Deus nos perdoa. João, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 9, ele diz: aquele que confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, sendo assim, versículo 6, do Salmo 32, diz assim: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. A cura da alma nos leva a uma reconexão com Deus, a buscar Deus em oração, súplicas. Então essa cura da alma é importantíssima para a nossa sanidade, para o nosso caminhar aqui nessa terra saudável. O que é ser saudável nesse sentido? É de ter uma relação com Deus íntima, uma relação com Deus de ser servo de Deus, mas ao mesmo tempo ouvir de Jesus o que Jesus falou para os seus servos, para os discípulos. Eu já não vos chamo servos, mas amigos. O que eu tenho de conhecimento eu passo para vocês, não escondo mais nada de vocês. Então Deus é esse que se revela a nós, seus servos, mas se revela como nós devemos nos relacionar com Ele e adorá-lo. E falando em adoração, essa cura que leva a essa cura dos relacionamentos, de nós estarmos nos relacionando com Deus, ele se torna coisas que nos ajudarão, que nos ajudam. A cura do nosso relacionamento com Deus faz a mudança. Muitas vezes você tem a visão de um Deus juiz, que só te acusa, só aponta os seus erros. Mas você, com o seu arrependimento do seu pecado, você vai começar a enxergar Deus como um esconderijo. É isso que o versículo diz, 7, Davi diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Então veja a importância do relacionamento saudável com Deus. Não de você ver um Deus juiz, um Deus irado, um Deus que está pronto sempre para te tirar a felicidade, para te castigar. Às vezes nós somos criados num ambiente assim de julgamentos, de muita crueldade, E mesmo que nós reconheçamos as nossas falhas, nós não encontramos guarida naqueles que nós amamos, que são ao nosso lado, que são os nossos relacionamentos. Mas quando isso acontece com Deus, a sua visão de Deus muda. A sua visão de Deus passa a ser uma visão de um protetor, de um redentor. Deus é isso. É o nosso Criador, é o nosso Redentor. Ele nos redimiu. Ele deu o Filho dele no nosso lugar. Então essa cura dos relacionamentos é a cura do relacionamento com Deus e também com o próximo. Ele passa a falar no versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, ou de outra sorte não te obedecem. Então, esse relacionamento que Davi tem com Deus o ensina, e ele quer transmitir esse relacionamento, essa sabedoria, esses ensinamentos, essa bênção que é conhecer Deus, a sua palavra, e andar nos caminhos dele. Veja bem a proporção que toma essa cura da alma, que traz essa cura também do nosso corpo. Mente sã, corpo sã, como diz um ditado oriental muito antigo, japonês, se não me engano. E também, quando os nossos relacionamentos são então sanados com Deus, com o nosso próximo, nós queremos o bem do nosso próximo, nós queremos ensinar a palavra de Deus no nosso próximo, o final do Salmo nos traz a cura da nossa vida de adoradores, a cura da nossa adoração. Paramos de querer adorar a nós mesmos, que o pecado também nos leva à nossa adoração. Nós queremos sempre saciar os nossos desejos, E aí, o versículo 10, Davi diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então esse relacionamento com Deus também nos traz a redenção. Esse reto do coração não é uma virtude nossa, é uma obra do Espírito Santo. Então essa obra ela é completa em nós através de ouvir o Evangelho e nos convertermos aos seus caminhos, aos caminhos de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus familiares, os seus relacionamentos, tanto com Deus quanto com os seus queridos. Até o nosso próximo encontro, então. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto.